Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de áreas. Nessa aula a gente vai ver o seguinte, a gente quer saber, né, como calcular a área determinada por um lado com o gráfico de uma função, por exemplo, por outro lado com um dos eixos. Então, a gente vai usar o que a gente viu até hoje sobre integração para a gente poder fazer o cálculo dessa área. Então, vamos lá. O cálculo de áreas de figuras planas, ele vai poder ser feito usando a integração. E esse primeiro caso que eu citei, né, que um dos eixos é o caso 1 que a gente vai ver. Então, vamos fazer alguns exemplos. Então, olha só. Nesse caso aqui, a gente tem que a figura plana, ela é limitada por essa reta, x igual a A, essa outra reta, x igual a B, o eixo x, o eixo das abscissas, e essa função f de x aqui, que no caso, ela é maior ou igual do que zero. Então, a gente está interessado em saber quanto que vale essa área aqui em verde. Nesse caso, a área da figura, ela vai poder ser dada por essa integral aqui. Integral de A até B, de f de x dx. Observe o seguinte, a gente está no caso que a função, ela é maior ou igual do que zero. Vamos fazer alguns exemplos. Encontrar a área limitada pela curva y igual a 4 menos x ao quadrado e o eixo x. Então, a gente tem aqui essa função. Primeiro, a gente precisa ver, né, visualizar qual que é o gráfico dela. Então, veja bem. Esse gráfico aqui, olha, só falar, o gráfico do x ao quadrado, ele é assim, né? Ele é assim, encostando aqui. Quando é menos x ao quadrado, a gente vira o gráfico. Fica ao contrário. Como é mais 4, a gente sobe 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, fica o gráfico assim, tipo isso, tá bom? Então, já vamos desenhar mais ou menos o esboço do gráfico, assim como ele é, tá? Aqui é uma parábola para baixo que toca o eixo y no ponto y igual a 4 e x igual a 0. Então, aqui y, aqui o x. E outra coisa, olha só. Y, observe o seguinte, y é igual a 0 se 4 menos x ao quadrado é igual a 0, ou seja, quando x ao quadrado for igual a raiz de 2, ou seja, quando x for igual a mais ou menos 2. Então, ele vai tocar aqui em 2 menos 2. A gente está interessado em procurar quanto que vale essa área S aqui, ó. Vamos lá. Essa área S aqui, ó. Tá? Então, olha só, a gente já viu que essa área vai poder ser dada pela integral. Ela é a área sob essa função aqui. Então, a área S, ela vai poder ser dada pela integral de A até B de f de x dx. Mas quem que é A e quem que é B? A e B é de menos 2 a 2, e quem que é f de x é 4 menos x ao quadrado dx. Então, quanto que isso vai dar? Vai dar 4x menos x ao cubo sobre 3. E agora, a gente coloca aqui os nossos limites de integração, de menos 2 a 2. Tá bem? Então, substituindo primeiro o limite de integração, então, vai ficar 4 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3, menos 4 vezes o segundo limite de integração, menos 2 menos 2 ao cubo sobre 3. Isso daqui vai ser igual. Isso daqui vai ser igual
32 sobre 3. Tá bom? Unidades de área que a gente vai colocar aqui, tá? Unidades de área. Observa o seguinte, no enunciado não tá pedindo para calcular em nenhuma integral, tá pedindo para encontrar a área. A gente tá usando a integral para calcular a área. Então, por exemplo, quando pedir pra gente, igual no outro caso, no caso 2, aqui é a resolução do exercício. Quando pedir no caso 2, essa área aqui, olha, debaixo do gráfico, se a gente calcular simplesmente a integral, ela ia dar um número negativo, tá? Só que aí, no caso, como a gente quer calcular a área, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, vai ver que a área é numericamente igual ao módulo da integral. Tá bem? Então, falando do caso 2, o cálculo desta área, né, pelo gráfico, pelo gráfico f de x menor que 0, x igual a x igual a b, que são essas duas retas aqui e aqui, e essa função f de x e o eixo x. Então, quero saber quanto que vale essa área em verde aqui. A área vai ser numericamente igual ao módulo da integral, tá? Dessa função aqui mesmo, negativa do jeito que ela tá. Então, a gente calcula a integral da função negativa e toma só o valor numérico em módulo. Vamos a um exemplo. Então, a gente tem aqui uma função muito parecida com a que a gente viu, que é o menos 4 mais x ao quadrado. O gráfico dessa função aqui, ele é desse jeito, ó. Aqui, aqui. Ele é assim, ó. Ele corta o eixo aqui no menos 4, no 2 e no menos 2. Tá? E a gente quer saber quanto que vale essa área aqui. Então, essa área aqui, S, ela vai ser numericamente igual ao módulo da integral de menos 2 a 2 dessa f de x aqui. Quem que é f de x? Menos 4 mais x ao quadrado dx. Que isso é igual ao módulo de menos 32 sobre 3. Que também dá 32 sobre 3 unidades de área, tá? Como a gente já viu. O valor, né, numérico é o mesmo quando você calcular no gráfico ao contrário, né? Não faz diferença nenhuma. Essa área aqui é igual àquela área que a gente já tinha calculado. É isso mesmo, né? 32 sobre 3 aí, ó. Agora aqui, ó, encontrar a área da região S, limitada por essa curva, seno x, e pelo eixo x de 0 a 2π. Então, aqui, ó, a curva do seno de x, ela é dada aqui, ó. É essa curva aqui, né? Aqui a curva do seno. Aqui o eixo x. Então, estão aqui essas duas áreas que a gente tá querendo em verde. Observe que essas duas áreas aí são iguais, né? A gente tem dois modos de calcular. A gente pode calcular aqui, ó, com a integral de... Pode ser de várias formas, ó, de A... não, né? De 0 a π, seno x dx, que é essa parte aqui, né? Mais, e no caso dessa parte aqui, a gente teria que fazer o módulo de integral de π a 2π de seno x dx, tá? Ou a gente pode observar que essas duas áreas aqui, elas são iguais. Então, pode ser também a área total da figura, né? Pode ser vista como S1 mais S2. Vai ser igual ou essa soma aqui, ou 2 vezes a integral de 0 a π de seno x dx. Quanto que é a integral do seno? A cosseno de x, 2 vezes, né? De 0 a π. Isso aqui vai dar 2 vezes... Quanto que é cosseno de π? Cosseno de π é 1, né? Isso, não, cosseno de
de π é menos 1. A integral é menos o cosseno. Pronto. Aí aqui vai dar menos 1, que dá mais 1. Aí menos... Quanto que é o menos o cosseno de 0? É menos 1. Então isso aqui dá 4 unidades de área. Tá bem? Então vamos lá. Aqui, ó, tá outro modo de resolver, né? Ele aqui fez usando na segunda área esse modo. Então vamos lá pro caso 3. O que seria o caso 3? É quando você tem duas funções, aqui essa função, aqui essa função, e você quer calcular essa área aqui, olha, entre x igual a x igual a b, a função g de x e a função f de x. Como que a gente vai fazer? Se você observar ponto a ponto, lembra, olha, a gente não é bem um cálculo de área, eu vou ver o tamanho dessa retinha aqui em azul, tá? Nesse ponto aqui é f de x, né? Vou colocar aqui x1, f de x1 menos g de x1. Quanto que é aqui do ladinho, ó? F de x2 menos g de x2. Quanto que é aqui, ó? F de x3 menos g de x3. Mesma coisa se a gente fosse fazer aquelas aproximações por retângulos, né? Da soma de rima. Cada retângulo desse aqui, ó, ia ser, no caso, um certo f de xi menos g de xi, tá? Aí, no caso, o que vai dar esse cálculo de área? Quando a gente fizer o limite dessa soma, vai dar exatamente a integral de f de x menos g de x, se a gente olhar no ponto a ponto. Ou ainda, a gente pode ver de outra forma. A gente pode ver assim, ó, como sendo a área vermelha, que é a integral de f de x dx, menos a área azul, que é essa daqui, ó, integral de g de x. Vai sobrar só a vermelha, que é o que a gente estava querendo, tá bom? Que é essa daqui, exatamente. Tá? Então, para o caso geral, né, aquele caso ali que a gente viu, são as duas funções maiores, f de x maior que g de x, e as duas aqui, ó, são positivas, tá? F de x maior ou igual do que 0, g de x maior ou igual do que 0. Agora, para o caso geral, o que a gente pode fazer? A gente pode transladar as duas funções, é como se a gente pegasse esse eixo e colocasse o eixo no lugar que ele não atrapalhasse a gente, tornando as duas funções positivas para a gente conseguir generalizar o caso, tá bom? Mas é isso aí. Então vamos aos exemplos. Então olha só, quero a área limitada, x ao quadrado e x mais 2. Então tá aqui o x ao quadrado e tá aqui o x mais 2. O x igual a y é assim, né? Se eu somar duas unidades, 1, 2, vou passar pra cá. Então, é essa daqui, ó. Tô querendo essa área aqui, ó. Aqui, ó. É essa área aqui que eu quero, tá? Então, observa quem que é minha G e quem que é minha F. Quem tá por cima? Quem tá por cima é essa função aqui. Essa função aqui é minha F de x. Quem tá por baixo? Quem tá por baixo é essa função aqui, ó. Essa função aqui é minha g de x. Então, o que vai acontecer? Essa área vai ser igual à integral. Agora, o que eu preciso saber? O lugar de interseção dos gráficos, ou seja, esse sisteminha aqui, eu quero o lugar
onde as duas funções são iguais. Mais 2. Onde eu tenho o x, esse encontro aqui, x1, y1, x2, y2. Eu vou achar 2 lugares que vão ser solução desse sisteminha, né? Então, eu vou pegar, né, o lugar onde y for igual a x2, vou substituir aqui embaixo, vai ficar com x2 igual a x mais 2. Aqui eu tô substituindo i em 2i, para eu ver os pontos de interseção. O que eu vou encontrar aqui? Deixa eu já pegar a resposta. Eu vou encontrar que eles se interceptam em x igual a menos 1 e x igual a 2, tá? É só resolver essa equação aqui, tá? X ao quadrado menos x mais 2 igual a 0. Se x... Ops. Se x... Ops. Ah, tô conseguindo. Se x for igual a 1, menos 1 ou 2. Então, vamos lá. Esse daqui é o meu limite de integração. Achei o limite de integração de menos 1 até 2 e vou fazer a diferença. É x mais 2 menos x ao quadrado dx. Isso daqui vai dar... Vamos calcular isso daqui, integral de menos 1 a... Isso daqui vai dar integral, vai dar x ao quadrado sobre 2 mais 2x menos x sobre 3 de menos 1 a 2. Isso aqui vai ser igual a 9 sobre 2 unidades de área, tá bem? Deixa eu mostrar tudo aqui pra vocês. Agora, ó, a área limitada pelas curvas y igual a x ao cubo e y igual a x. Qual que é o gráfico de y igual a x ao cubo? Ele é mais ou menos assim, ó. Tá bem feio, mas o eixo também não tá muito certinho, não. E esse aqui, como é que é? É assim, ó. Catar na curva lá. Se a gente observar, ó, essas duas áreas eram para ser iguaizinhas, meu desenho tivesse muito certinho. Então, calcular essa área em vermelho é a mesma coisa que fazer 2 vezes essa área aqui, ó, daqui até aqui, tá? E quais são os limites de integração? Aqui é no 1, tá, gente? Aqui, esse ponto aqui é menos 1 e 1. Então, a área que eu tô querendo é 2 vezes a integral. Posso fazer assim, ó, de 0 a 1. Quem que é minha f de x? Qual que é a função que tá por cima? A função que tá por cima aqui, ó, é essa. É essa. Então, é x menos... Qual que é a função que tá por baixo? A função que tá por baixo aqui, ó, é essa. Menos x ao cubo dx. Então, isso aqui vai ser igual... 2 vezes x ao quadrado sobre 2 menos x à quarta sobre 4, de 0 a 1. Isso daqui vai dar 1/2 unidade de área, tá? Foi aqui como a gente fez, né? O jeito que a gente poderia ter calculado. Ele tá falando, poderíamos ter calculado assim. A gente fez vezes 2. Ele aqui fez como? Ele fez de menos 1 a 0, aí olha só, ele nem calculou o módulo de nada, ele fez a função de cima menos a função de baixo, tá? Quem que é a função de cima? X ao cubo menos x. Observe que isso já, apesar dos valores serem negativos, como ele tá fazendo uma coisa menos negativa, mais, menos, outra coisa mais negativa, isso aqui já vai dar uma coisa positiva. Tá? E aqui é a mesma coisa, ele trocou, inverteu, fez a função de cima menos a função de baixo. Então, ficou x menos x ao cubo. Dividiu os dois intervalos de integração. Eu já fiz direto
2 vezes o cálculo dessa área aqui, pra vocês verem que tem mais formas da gente fazer. Agora, a gente precisa encontrar a área da região limitada pelas curvas y igual a x ao quadrado menos 1 e y igual a x mais 1. Essa primeira aqui, olha, um jeito da gente olhar, a gente olha o x ao quadrado, que é uma parábola, e essa parte aqui, que é o menos 1, a gente chega a essa parábola para baixo em menos uma unidade. Então, o gráfico fica mais ou menos assim, ó. Fica aqui a parábola assim, ó, tá? E ela vai tocar o gráfico aqui no menos 1. Aqui também é menos 1. E aqui no 1. Observa se x é 0, y é igual a menos... Se x é 0, y é igual a menos 1. E agora, se o y é 0, o x vai ser mais ou menos 1. É assim que a gente testa os pontos do gráfico. Põe x igual a 0, y igual a 0, tá? E esse gráfico aqui, como é que a gente faz? A gente faz só essa parte aqui primeiro, x igual a y, que eu já conheço que é assim, mais 1, ou seja, eu subo o gráfico em uma unidade. Então, vai tocar aqui no 1. O gráfico vai passar aqui no 1. E aqui também ele vai tocar o gráfico. Então, aqui eu vou precisar chegar esse aqui um pouquinho mais pra cima. Aqui, ó. Tá? Então, olha só, a função que eu tenho por cima é essa função aqui. E a função que eu tenho por baixo é essa função aqui. Falta eu olhar esse limite de integração aqui, ó. Tá? Que vai ser a interseção dos dois. Então, primeiro eu já sei que é aqui no menos 1, primeiro limite de integração. O segundo limite de integração, é só eu fazer assim, ó. Y igual a x ao quadrado menos 1, y igual a x mais 1. Faço um sisteminha. Substituo a primeira equação na segunda. E eu vou obter o seguinte, que x ao quadrado menos 1 é igual a x mais 1. Eu tô querendo um x que satisfaça isso, tá? Vai ser a mesma coisa que resolver essa equação. X ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Eu vou achar que o x vai ser igual a menos 1 ou x vai ser igual a 2, tá? Então, aqui, ó, vai ser 2. A área da região em verde, aqui, essa área aqui, S, tá? Vai ser igual a integral de menos 1 a 2 da função de cima, que é a vermelha, qual que é a função vermelha? Essa daqui, ó, x mais 1, menos a função azul. A função azul é essa daqui, x ao quadrado menos 1, menos x ao quadrado menos 1 dx. Isso daqui vai ser igual a integral de menos 1 a 2 de x menos x ao quadrado mais 2 dx, que é igual a x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3 mais 2x, variando de menos 1 a 2, que vai dar, resolvendo, 9 sobre 2 unidades de área, tá bem? Agora, deixei essa resolução, vou deixar pra vocês, tá? E agora a gente vai querer encontrar a área limitada por 3 curvas, tá? Para finalizar, a gente vai fazer isso. Que são essa curva aqui, x, y menos x igual a 6. Então, a gente vai separar, olha só. Você vai escrever de novo isso daqui. Primeiro, eu quero em função de y. Então, vou colocar y é igual a x mais 6. Essa segunda curva aqui, ó, que é o y igual a x ao cubo. E essa terceira curva, que é y igual a x sobre 2, tá? Então, pra gente montar esses gráficos, o que que a gente vai fazer? Ó, vou montar os gráficos. Primeiro gráfico,
y igual a x mais 6 é o gráfico. Só olhando aqui, né? É o gráfico. Eu olho aqui o x igual a y e aumento 6 unidades. Então, vai ser aqui no menos 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ter que passar por esse ponto e por esse ponto. Então, vamos. Aqui. Agora, esse segundo aqui é o y igual a x ao cubo. Ele é mais ou menos assim. Essa função aqui, y igual a x ao cubo. E a última função é essa função aqui, né, x... desculpa, que tem um sinal de negativo, tá, ó, que é menos x sobre 2. Então, a função x igual a y é assim, x igual a menos y é o contrário, é assim. Quando eu divido x por 2, eu chego a esse gráfico um pouco para baixo. Então, a minha função mesmo que eu tô procurando, ela é essa aqui, ó, tá? Esse gráfico aqui. Então, eu vou desenhar ele aqui. Eu quero achar a área dessa região aqui, ó, tá? Que tá sobre esses 3 gráficos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essa região em essa região em duas. Vou chamar essa aqui de S1. Vou chamar essa daqui de S2. Viu? Então, a minha área total vai ser S1 mais S2. Primeira coisa, eu preciso saber qual que é esse ponto de encontro aqui, para saber esse primeiro limite de integração. O do meio eu sei que é 0, e eu preciso saber qual que é esse ponto aqui para eu saber o segundo limite de integração. Para isso, são 2 sisteminhas que eu faço. Primeiro, o que eu fiz? Primeiro é esse sistema aqui, tá? Para saber o S1. Não, pera lá. É sempre amarelo e mais uma. Ó, primeiro é esse sistema aqui, ó. Y igual a x mais 6 e y igual a menos x sobre 2. Eu vou resolver x mais 6 igual a menos x sobre 2. Eu vou achar x igual a menos 4. Isso. Quer ver, ó? Menos 4 mais 6, 2. Menos 4 sobre... mais menos sobre 2, 2. Então, x igual a menos 4 resolve esse sistema. E é o único ponto de interseção. Então, é só aqui mesmo, menos 4. E o outro sistema vai ser para achar o ponto de interseção da área S2, que é esse ponto aqui, ó. Então, eu vou de verde e azul. Cadê a verde? Aqui a verde. E aqui a azul. Então, ó, y igual a x mais 6, y igual a x ao cubo. Então, eu tenho que achar qual o valor de x resolve essa equação aqui. Vocês vão ver que vai ser x igual a 2. Aqui, isso mesmo, x igual a 2, tá? Vai resolver essa equação. Então, aqui que vai estar o 2. Então, vamos lá. Quem que vai ser S1? Vai ser a integral de menos 4 a 0 da função verde. Aqui, a função verde, menos a função amarela. Tá aqui a função amarela. Então, vamos lá, vai ser x mais 6 menos x sobre 2 dx. Mais integral, agora de 0 a 2, da função verde menos a função azul. Da função verde, x mais 6
menos a função azul, x ao cubo dx, tá bem? Então, resolvendo essas duas, vocês vão ver que a gente vai obter 22 unidades de área. Resolver isso daí, vocês já sabem, a ideia é só dar pra vocês a ideia de como resolver, encontrar o valor da área dessas regiões. Então, com esse cálculo da integral, a gente vai conseguir resolver muito problema que antes ia ser difícil. Por exemplo, como que vocês iam fazer para calcular a área dessa região aqui, né? Se a gente for usar com as ferramentas que a gente tem de geometria, a gente não consegue, a gente precisa de usar essas definições de integral para a gente conseguir resolver. E assim vocês vão ver que vão conseguir resolver vários exercícios, usando essas táticas de dividindo as regiões, fazendo um módulo, tá bem? Então é isso.